Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Sansão. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou por mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, o qual se chamava Manoá, e sua mulher era estéril, que nunca havia dado à luz. A esta mulher apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: Eis que tu és estéril e não pariste, ainda conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, olha que agora não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque tu te farás grávida e dará à luz um filho, e não subirá navalha sobre sua cabeça, porque aquele menino será narizeu a Deus desde o ventre, e ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. E a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, terrível em grande maneira. E não lhe perguntei de onde nem quem era, nem tampouco ele me disse seu nome. E disse-me: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, agora tu não beberás vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque este menino, desde o ventre, será narizeu a Deus até o dia de sua morte. Então orou Manoá ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, eu te rogo que aquele homem de Deus que enviaste torne agora a vir a nós e nos ensine o que havemos de fazer com o menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher, estando ela no campo. Mas seu marido não estava com ela, e a mulher correu prontamente e noticiou a seu marido, dizendo-lhe: Olha que se me apareceu aquele homem que veio a mim no outro dia. E levantou-se Manoá e seguiu a sua mulher. E assim que chegou ao homem, disse-lhe: És tu aquele homem que falaste com a mulher? E ele disse: Eu sou. Então Manoá disse: Cumpra-se, pois, tua palavra. Que ordem se terá com o menino, e que deve? E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: A mulher se guardará de todas as coisas que eu lhe disse. Ela não comerá coisa que procede da vide, que dá vinho, não beberá vinho, nem bebida forte, e não comerá coisa imunda. Há de guardar tudo o que lhe mandei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Rogo-te, permitas que te detenhamos, e preparemos um cabrito que pôr diante de ti. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, mas se quiseres fazer holocausto, sacrifica-o ao Senhor. E não sabia Manoá que aquele fosse o anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: Como é teu nome? Para que se cumpra a tua palavra, e te honraremos. E o anjo do Senhor respondeu: Por que perguntas por meu nome, que é oculto? E Manoá tomou um cabrito das cabras e uma oferta de alimentos, e o sacrificou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo fez algo sobrenatural à vista de Manoá e de sua mulher, porque aconteceu que, quando a chama subia do altar até o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar à vista de Manoá e de sua mulher, os quais se prostraram em terra sobre seus rostos. E o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era um anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. E sua mulher lhe respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não tomaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem em tal tempo nos haveria anunciado isto. E a mulher deu à luz a um filho, e chamou por nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a manifestar-se nele, nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. E descendo Sansão a Timina, viu em Timina uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo:
Eu vi em Timina uma mulher das filhas dos filisteus. Rogo-vos que a deis a mim por mulher. E seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem em todo o meu povo, para que vás tu a tomar a mulher dos filisteus incircuncisos? E Sansão respondeu ao seu pai: toma a mim por mulher, porque esta agradou aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, e que ele buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E Sansão desceu com seu pai e com sua mãe a Timina, e quando chegaram às vinhas de Timina, eis que um leão jovem que vinha bramando até ele, e o Espírito do Senhor caiu sobre ele e despedaçou-o, como quem despedaçava um cabrito, sem ter nada em sua mão, e não deu a entender a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Veio, pois, e falou à mulher que havia agradado a Sansão, e voltando depois de alguns dias para tomá-la, apartou-se para ver o corpo morto do leão, e eis que no corpo do leão um enxame de abelhas e um favo de mel, e tomando em suas mãos, foi-se comendo pelo caminho. E chegado que houve a seu pai e a sua mãe, deu-lhes também a eles que comessem, mas não lhes revelou que havia tomado aquele mel do corpo do leão. Veio, pois, seu pai e a sua mãe, e Sansão fez ali banquete, porque assim costumavam fazer os rapazes. E quando eles os viram, tomaram 30 companheiros que estivessem com ele, aos quais Sansão disse: eu vos proporei agora um enigma, o qual, se nos 7 dias do banquete vós me declarardes e descobrirdes, eu vos darei 30 sabanas e 30 mudas de vestidos. Mas se não souberes declarar a mim, vós me dareis as 30 mantas e as 30 mudas de vestidos. E eles responderam: propõe-nos teu enigma, e o ouviremos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E eles não puderam declarar o enigma em 3 dias. E ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: induz a teu marido a que nos declare este enigma, para que não te queimeremos a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para possuir-nos. E chorou a mulher de Sansão diante dele e disse: somente me aborreces se não me amas, pois que não me declaras o enigma que propuseres aos filhos de meu povo. E ele respondeu: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu o declarei, e havia eu de declará-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias que eles tiveram banquete, mas ao 7º dia ele o declarou a ela, porque ele constrangeu. E ela o declarou aos filhos de seu povo. E ao 7º dia, antes que o sol se pusesse, os da cidade lhe disseram: que coisa mais doce que o mel? E que coisa mais forte que um leão? Se não araceis com minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor caiu sobre ele, e desceu a Asquelon, e feriu 30 homens deles. E tomando seus despojos, deu as mudas de vestidos aos que haviam explicado o enigma. E acendido em ira, foi-se à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, com o qual ele antes se acompanhava. E aconteceu depois de dias, que no tempo da colheita do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito, dizendo: entrarei a minha mulher à câmara. Mas o pai dela não o deixou entrar. E disse o pai dela: persuadi-me que a aborrecias, e dei a teu companheiro. Mas sua irmã menor não é mais bela do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. E Sansão lhes respondeu: eu serei sem culpa esta vez para com os filisteus, se mal lhes fizer. E foi Sansão e agarrou 300 raposas, e tomando tochas, e segurando aquelas pelas caudas, pôs entre cada 2 caudas uma tocha. Depois, acendendo as tochas, lançou as raposas na plantação dos filisteus, e queimou pilhas de cereais e cereais nos pés, e vinhas e olivas.
e olivais. E disseram os filisteus: quem fez isto? E foi-lhes dito: Sansão, o genro do Timnateu, porque ele tirou sua mulher e a deu a seu companheiro. E vieram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então Sansão lhes disse: assim o havieis de fazer, mas eu me vingarei de vós, e depois cessarei. E feriu-os perna e coxa com grande mortandade, e desceu, e ficou na caverna da penha de Etã. E os filisteus subiram, e puseram acampamento em Judá, e estenderam-se por lei. E os homens de Judá lhes disseram: por que subiste contra nós? E eles responderam: a prender a Sansão subimos, para fazer-lhe como ele nos fez. E vieram 3.000 homens de Judá à caverna da penha de Etã, e disseram a Sansão: não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizeste isto? E ele lhes respondeu: eu lhes fiz como eles me fizeram. Eles então lhe disseram: nós viemos para prender-te e entregar-te em mão dos filisteus. E Sansão lhes respondeu: jurai-me que vós não me matareis. E eles lhe responderam, dizendo: não, somente te prenderemos e te entregaremos em suas mãos, mas não te mataremos. Então lhe ataram com 2 cordas novas e fizeram-lhe vir da penha. E assim que veio até Lei, os filisteus lhe saíram a receber com gritos de vitória. E o Espírito do Senhor caiu sobre ele, e as cordas que estavam em seus braços se tornaram como linho queimado com fogo, e as amarras se caíram de suas mãos. E achando uma queixada de asno fresca, estendeu a mão e tomou-a, e feriu com ela a 1.000 homens. Então Sansão disse: com a queixada de um asno feriu 1.000 homens. E acabando de falar, lançou de sua mão a queixada, e chamou aquele lugar de Ramate-Lei. E tendo grande sede, clamou logo ao Senhor e disse: tu deste a essa grande salvação por meio de teu servo, e morrerei eu agora de sede, e cairei em mão dos incircuncisos? Então quebrou Deus uma cavidade de Lei, e saíram dali águas, e bebeu, e recuperou seu espírito, e reanimou-se. Portanto, chamou seu nome daquele lugar em Acoré, o qual é em Lei até hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e se deitou com ela. E foi dito aos de Gaza: Sansão veio aqui. E cercaram-no, e puseram-lhe espias toda aquela noite à porta da cidade, e estiveram calados toda aquela noite, dizendo: até a luz da manhã, então o mataremos. Mas Sansão dormiu até meia-noite, e à meia-noite se levantou, e tomando as portas da cidade com seus 2 pilares e seu ferrolho, lançou-as ao ombro, e foi-se, e subiu com elas ao cume do monte, que está diante de Hebrom. Depois disto, aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E vieram a ela os príncipes dos filisteus, e disseram-lhe: engana-o, e sabe em que consiste sua grande força, e como poderíamos vencer, para que o amarremos e o atormentemos. E cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata. E Dalila disse a Sansão: eu rogo-te que me declares em que consiste a tua força, e como poderá ser acorrentado para ser atormentado. E respondeu-lhe Sansão: se me atarem com 7 vimes verdes, que ainda não estejam secos, então me debilitarei, e serei como qualquer um dos homens. E os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vimes verdes, que ainda não se haviam secado, e atou-lhe com eles, e estavam espias em casa dela, em uma câmara. Então ela lhe disse: Sansão, os filisteus sobre ti. E ele rompeu os vimes, como se rompe uma corda de estopa quando sente o fogo, e não se soube sua força.
Então Dalila disse a Sansão: eis que tu me enganaste e me disseste mentiras. Revela-me, pois agora, eu te rogo, como poderá ser acorrentado? E ele lhe disse: se me atarem fortemente com cordas novas, com as quais nunca coisa se tenha feito, eu me debilitarei e serei como qualquer um dos homens. E Dalila tomou as cordas novas e atou-lhe com elas e disse-lhe: Sansão, os filisteus sobre ti. E os espias estavam em uma câmara, mas ele as rompeu de seus braços como um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora me enganas e tratas comigo com mentiras. Revela-me, pois agora, como poderá ser acorrentado. E ele então lhe disse: se teceres 7 tranças de minha cabeça com a teia. E ela fincou a estaca e disse-lhe: Sansão, os filisteus sobre ti. Mas despertando ele de seu sonho, arrancou a estaca do tear com a teia. E ela lhe disse: como dizes, eu te amo, pois que teu coração não está comigo? Já me enganaste 3 vezes, e não me has ainda descoberto em que está tua grande força. E aconteceu que, pressionando-lhe ela cada dia com suas palavras e importunando-lhe, sua alma foi reduzida a mortal angústia, e revelou-lhe, pois, todo o seu coração, e disse-lhe: nunca a minha cabeça chegou na valha, porque sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, minha força se apartará de mim, e serei debilitado, e como de todos os homens. E vendo Dalila que ele lhe havia revelado todo o seu coração, mandou chamar aos príncipes dos filisteus, dizendo: vinde esta vez, porque ele me revelou todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão o dinheiro, e ela fez que ele dormisse sobre seus joelhos. E chamado um homem, rapou-lhe 7 tranças de sua cabeça, e começou a afligi-lo, pois sua força se apartou dele. E disse-lhe: Sansão, os filisteus sobre ti. E logo que despertou ele de seu sonho, se disse: esta vez sairei como as outras, e me escaparei, não sabendo que o Senhor se já havia dele apartado. Mas os filisteus lançaram mão dele, e tiraram-lhe os olhos, e o levaram a Gaza, e o atacaram com correntes, para que moesse no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, depois que foi rapado. Então o príncipe dos filisteus se juntaram a oferecer sacrifício a Dagon seu Deus, e para alegrar-se, e disseram: nosso Deus nos entregou em nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvaram ao seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou em nossas mãos a nosso inimigo e ao destruidor de nossa terra, o qual havia matado a muitos de nós. E aconteceu que, indo-se e alegrando o coração deles, disseram: chamai a Sansão, para que divirta diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e fazia de joguete diante deles, e puseram-no entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: aproxima-me, e faze-me segurar as colunas sobre que sustenta a casa, para que me apoie sobre elas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, e todos os príncipes dos filisteus estavam ali, e no alto piso havia como 3.000 homens e mulheres, que estavam olhando o escárnio de Sansão. Então clamou Sansão ao Senhor, e disse: Senhor Deus, lembra-te agora de mim, e esforça-me, te rogo, somente esta vez. Ó Deus, para que de uma vez tome vingança dos filisteus por meus 2 olhos. Agarrou logo Sansão as 2 colunas do meio sobre as quais se sustentava a casa, e apoiou-se nelas, a uma com a direita e a outra com a esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E apoiando sua força, caiu a casa sobre os príncipes, e sobre todo aquele povo que estava nela. E foram muitos mais os que deles matou morrendo, que os que havia matado pela vida. E desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e levaram-no, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai Manoá. E ele julgou a Israel 20 anos. Amém.
Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.